Meu nome é Fernanda Silveira, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as leis divinas, que são eternas e imutáveis. Essas leis, elas estão no Livro dos Espíritos, na parte 3, tem um capítulo inteiro só falando sobre as leis morais. São aproximadamente 280 perguntas e respostas só sobre esse tema. E quando a gente vê no Livro dos Espíritos, não é que assim tem a lei, que é como se fosse assim uma escritura, um pergaminho onde foram recebidas as leis. São perguntas e respostas sobre o tema, sobre a justiça, sobre a igualdade, que o Kardec, na verdade, que resumiu e colocou em formato de leis, porque ele era uma pessoa muito didática, né? Ele era um educador. Então, ele que formou esse conceito de leis. Mas, na verdade, são perguntas e respostas sobre variados temas que a gente vai conversar hoje aqui, né? E tem muitas coisas sobre cada lei, são 10 leis, então a gente vai tentar falar os pontos principais hoje, né? Mas quem quiser está lá no Livro dos Espíritos. Bom? Mas um aviso muito importante, essas leis é para a gente aplicar na nossa vida, não é para a gente usar as leis para julgar as outras pessoas, certo? Combinado? Poxa vida. Né, para a gente pensar conosco mesmo, como é que eu estou, né, lidando, como é que eu estou vivendo, né, e não como é que o outro está vivendo, certo? Então, ele, no começo, né, das leis morais, eles falam sobre as revelações. Foram 3 revelações, de acordo com o Espiritismo, a gente entende dessa maneira. A primeira revelação foram os 10 mandamentos recebidos por Moisés. A segunda revelação seria a vinda de Jesus, que trouxe a lei do amor e tantos ensinamentos e as parábolas, né? Que ainda hoje a gente fala sobre elas e ainda tenta entendê-las, né? E a terceira revelação seria os ensinamentos que os espíritos trouxeram, né? Através de vários livros, através de várias reuniões. Então, os espíritos, eles não vieram desafiar os princípios cristãos, né? Que a doutrina espírita é uma doutrina cristã. A gente segue os ensinamentos de Jesus. Então, é importante entender isso, que o que os espíritos estão trazendo condiz com os ensinamentos de Jesus. Né? Então, as leis divinas, o que são? São as leis da natureza, né? Que foram criadas por Deus, porque Deus é o autor de todas as coisas, né? O autor da natureza e também das leis. Né? As leis de Deus, elas são eternas e imutáveis, assim como o próprio Deus. Né? E elas indicam o que o homem deve fazer ou não fazer. E isso, né, isso a gente fica infeliz se a gente se afastar dessas leis. E essas leis, elas podem ser divididas em 2 tipos. Né? As leis físicas, que são as leis que a ciência estuda, como a gente aprende a lei da gravidade, a lei da ação e reação, o princípio da inércia. Então, essas são as leis físicas, mas hoje a gente vai falar sobre as leis morais, que as leis morais concernem essa relação entre o homem e Deus. E também são os princípios, né, divinos para o aperfeiçoamento moral. Então, essa a gente vai focar nas leis morais e não nas leis físicas. Mas tudo é lei natural, lei de Deus. Então, a primeira lei é a lei de adoração. Né? O que é a adoração? É esse sentimento ou essa expressão de reverência ou devoção a um ser superior, né? No nosso caso, a gente acredita em Deus. Então, é uma devoção a Deus. Mas será que Deus precisa ser adorado? Ou será que essa lei é para a gente, né? Essa lei é para a gente elevar o pensamento e se conectar a Deus. Então, é para a gente, não é para Deus essa lei. Né? Isso é importante ter em mente, né? E a crença em Deus, né? Acreditar em Deus, é um sentimento inato. A maioria, né? Então a gente tem ali, nunca houve povos totalmente ateus. Tem pessoas que são ateias, não acreditam em Deus, mas a maioria das pessoas sente lá no fundo que tem alguma coisa. Às vezes até nem chama de Deus, mas chama de universo, a natureza, sente que tem algo superior a ela mesma. Então isso é uma coisa inata do ser humano. Né? E a adoração verdadeira sempre é aquela feita de coração, com sinceridade. E uma maneira, às vezes, de adorar, tem gente que faz cerimônias, rituais, né? Isso não tem problema. Se isso ajuda a conectar com Deus, tudo bem. Mas se a cerimônia, o ritual é feito só por aparência, então, na verdade, a pessoa não está adorando a Deus. Ela está ali por status, por outros motivos. Isso não é a verdadeira adoração.
né? Então, a melhor maneira de honrar a Deus, na verdade, é ajudar os pobres e os aflitos, né? E não ficar fazendo uma cerimônia com pompas, né? Essa não é a melhor maneira. E até aí no livro ele fala assim que aquele que faz da adoração do Cristo uma profissão e que é orgulhoso, invejoso, ciumento, duro, implacável para com os outros ou ambicioso pelos bens deste mundo, eu vos digo que a religião está nos seus lábios, né, e não no coração. Então a pessoa só está falando da boca para fora. Outra maneira de adorar a Deus, né, é a prece. É um ato de adoração, ela tem um significado realmente quando oferecida com fé, fervor e sinceridade. Né? E quem ora dessa maneira é mais forte contra as tentações do mal. A pessoa se fortalece quando ora com sinceridade. Né? E Deus sempre envia bons espíritos para assistir a pessoa que ora. Né? Então, uma boa dica aí. Aí a segunda lei, a lei do trabalho. Né? O que é esse trabalho? Não é somente o trabalho profissional, nem só o remunerado. Sempre que ajudamos alguém ou somos úteis, isso é o trabalho. É esse trabalho que se refere a essa lei. Né? Então, por exemplo, a mulher que cuida dos filhos e administra a casa, é um trabalho. A pessoa que faz um trabalho voluntário, é um trabalho. Quando a gente ajuda alguém ou quando somos úteis, é esse trabalho que a gente está falando aqui. Né? Então, toda ocupação útil. Então, através do trabalho, desenvolvemos nossa inteligência. E sem o trabalho, a gente permaneceria na infância da inteligência. Porque quando a gente faz um trabalho, qualquer trabalho, isso exige que a gente use a nossa inteligência, até cuidar de criança, né? Eu tenho filhos pequenos, eu não sabia cuidar de criança. A gente vai aprendendo, cada vez a gente vai descobrindo mais talentos e vai ganhando experiência. Então, qualquer tipo de trabalho que dá experiência, que faz a gente trabalhar as nossas habilidades, essa é a lei do trabalho que a gente está falando. É muito importante que a gente, né, trabalhe nesse sentido, né? Mas e as pessoas ricas que não têm que trabalhar? Elas estão isentas da lei do trabalho? Não, porque elas não têm que trabalhar por dinheiro, né, para receber o dinheiro, porque elas já têm. Mas elas não são isentas de serem úteis à sociedade, ao próximo, né, especialmente por terem mais tempo e condições para fazer o bem. Então, nós somos responsáveis por nos tornarmos úteis de acordo com a nossa capacidade. Então, quanto mais capacidade, quanto mais tempo, mais a gente será cobrado pelo uso do nosso tempo, né, e dos nossos recursos. Qual que é o limite do trabalho? Né? Será que a gente merece um descanso? Sim, os espíritos falam que sim. Bom, né? Então, sim, a gente precisa do descanso, porque a gente está no mundo físico. O descanso restabelece o corpo. Então, sim, o limite das nossas forças é o trabalho. Né? Tudo tem um limite. Então, as pessoas que abusam de sua autoridade e impõem excesso de trabalho aos seus empregados, por exemplo, cometem erros terríveis. Então, a gente nunca deve abusar, né, do poder, né, nem nesse caso do trabalho, aqui, nem submeter alguém a ser abusado em relação ao trabalho. Né? O abuso, o excesso sempre vai contra as leis de Deus. Então, quanto maior a autoridade de uma pessoa, maior a responsabilidade. E os abusos, qualquer tipo de abuso, são contrários às leis divinas. Né? E o direito à aposentadoria? Será que todos têm direito à aposentadoria? Sim. Yes. Né? Mas eles lembram assim, mas não devemos nunca parar de estudar e aprender. Mas a gente tem o direito de descansar, né, do trabalho. Então, tudo que adquirimos, os conhecimentos, as virtudes, né, fará parte da nossa bagagem espiritual. Então, a gente acredita em múltiplas reencarnações. Então, tudo que a gente aprende aqui, a gente vai levar com a gente. O conhecimento vai ficar gravado. Né? Mesmo que talvez em alguma outra encarnação a gente não lembre de tudo, mas vai estar lá gravado. Quando a gente precisar do conhecimento, ele vai estar lá à nossa disposição. Né? Então, nunca, nenhum livro que a gente leu vai ser perdido. A gente vai sempre levar aquela bagagem, né? Ou para outras vidas e até para essa mesmo. Aí tinha uma pergunta assim, a 685, ó. Que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Né? Então, ele não pode, quer dizer, se aposentar ou descansar. Né? Então, o que os espíritos nos falam? O forte deve trabalhar pelo fraco, e na falta da família, a sociedade deve tomar o seu lugar. É a lei da caridade. Né? Então, como sociedade, a gente tem que ter as estruturas
para lidar com situações dessa maneira, né? A gente precisa educar as pessoas, a gente precisa também, mesmo que a pessoa não tenha família, a sociedade tem que fazer alguma coisa pelas pessoas, né? A gente não pode simplesmente falar, não pode trabalhar, então, sei lá, vai ficar sem dinheiro. A gente não pode fazer isso. Como sociedade, a gente tem que trabalhar em conjunto. E aí a próxima lei da reprodução. Vamos ver. Então, a reprodução é uma lei natural? Sim, né? Sem a reprodução, o mundo corpóreo pereceria, né? Então, a reprodução é importante, é natural e faz parte do ciclo de vida aqui na Terra. Então, é dessa maneira que a gente consegue reencarnar, que os espíritos conseguem reencarnar. E nós precisamos da reencarnação para nos aperfeiçoarmos através de novas experiências físicas, né? Então, muitos espíritos, a gente sabe, eles estão esperando no mundo espiritual uma oportunidade de encarnar aqui na Terra, né? Então, e se não tivesse mais reprodução, não ia mais nascer ninguém. Então, o mundo físico não teria mais humanos na Terra. Então, faz parte, é normal, né? E aqui o aperfeiçoamento das raças. Então, os espíritos explicam que é natural que algumas raças, né, ou espécies desaparecerão da face da Terra e outras mais evoluídas tomarão seu lugar. Eu estava pensando sobre isso, até vi assim que na espécie humana, por exemplo, a gente tinha o Homo erectus e o Neandertal, né? Eram raças humanas. E hoje em dia é o Homo sapiens. Então as raças também estão evoluindo, né? Todos os seres vivos, tudo evolui. Então faz parte também essa evolução. E agora eles falam sobre obstáculos à reprodução de seres vivos no geral, né? Então tudo que dificulta a marcha da natureza é contrário à lei geral. Pode-se regular, né, a reprodução de outras espécies conforme as necessidades, mas não se deve dificultá-la sem razão. Então, se a gente for pensar até nas melhoras científicas que são desenvolvidas, né, de espécies de vegetais e animais, eles falam que não é contra as leis da natureza, porque Deus usa do homem também para melhorar tudo. Porque o homem tem inteligência, né? Deus nos deu inteligência e a capacidade de pensar, raciocinar e ter aquele senso moral, o que é ético, o importante é que a gente faça esse tipo de melhora científica, mas sempre com ética e bom senso. Nunca usar disso para só ter vantagens, né? Ou só para alguém ficar rico, para alguém se aproveitar e que não seja, né, para aproveitamento de todas as pessoas. Então é sempre assim, como que a gente usa a nossa capacidade, o nosso poder e a nossa inteligência? Tem que ser sempre levar para o lado ético e do bom senso. E o que é o melhor para todas as pessoas, né? Então, e é isso que nos diferencia dos animais, porque a gente é seres racionais, a gente pode, né, ter esse senso crítico. Aí fala também que o casamento, na verdade, é um ato de progresso nas sociedades humanas e na marcha da humanidade. Ele estabelece essa cooperação mútua e comprometimento entre dois seres. Né? A abolição do casamento seria um retorno à infância da humanidade, nos colocaria até mesmo abaixo de alguns animais que dão exemplo de uniões constantes. Eu até pesquisei que animais, né, que são assim, eu vi que assim, tem espécies de pinguins, ou a maioria das espécies de pinguins, eles têm relacionamento duradouro e monogâmico. Interessante, né? Eles têm um parceiro para a vida toda, e até eles têm tempos que eles têm que se separar, e depois eles voltam sempre com o mesmo parceiro, foi estudado. Então, achei interessante esse exemplo. Mas eles falam assim, mas e o casamento civil pode ser dissolvido, né? O divórcio? Eles falam sim, na verdade o casamento é uma lei humana e não divina. Né? Claro que ninguém vai ser obrigado a ficar casado com ninguém. Há situações que... né? Por exemplo, se abuso ou violência ou outras situações que, né? Ok, ter o divórcio, né? Ninguém é obrigado a ficar casado com ninguém para sempre. E até porque a gente vive múltiplas vidas, né? Então, cada vida é diferente. A gente pode vir como homem, pode vir como mulher. Né? Então, as coisas mudam. A quarta lei é a lei da conservação ou preservação. Né? O que fala, então? Esse instinto de conservação da vida, né? De preservação, também é inato a todos os seres. Porque todos os seres vivos são necessários para os planos de Deus.
tanto humanos quanto animais e vegetais. A gente faz tudo parte de um plano divino, né? Então tem uma pergunta 704, né? Mas Deus, dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe forneceu os meios para isso? Sim, a terra provê tudo que é essencial, né? Notem o grifo essencial. Mas nós fazemos demandas excessivas. Então, às vezes, parece que não tem comida para todo mundo, ou será, né, será que a terra vai ser farta para todos? Né? Então, os espíritos nos dizem que a terra provê o essencial. Mas será que a gente está tirando da terra o essencial? Ou a gente está tirando a mais? Né? Será que a gente está abusando do planeta Terra? Ou será que a gente está sendo, assim, realmente pegando o que eu preciso e deixando o resto por outro? Né? Então, eles perguntam o que realmente é necessário, o que é supérfluo, né? Às vezes a gente quer mais coisas, mais bens materiais, mais dinheiro, mais conforto, mais isso, mais aquilo. A gente tem que ter uma noção do que realmente é preciso e não ter exageros, né? Eles recomendam assim. E até eu estava pensando, isso já aconteceu comigo. Vocês já foram assim viajar, fizeram uma malinha, botaram as coisas ali dentro. E claro, não dá para levar tudo que a gente tem em casa, né? Principalmente as mulheres, né? Cremes e, sei lá, secador preferido, shampoo preferido, não dá, né? Exatamente. Então, aí a gente vai viajar, fica uma semana em algum lugar, às vezes até mais tempo, e nem usou, e nem sentiu falta daquelas coisas que ficaram em casa, né? Ou uma mudança. A gente põe algumas coisas numa caixa, se muda, a caixa fica lá. Aí depois vai abrir a caixa, eu tinha isso, nem lembrava que tinha. Né? Então, muitas coisas a gente tem que realmente não é, assim, super necessário, né? A gente consegue viver sem, né? Acho que esse seria o ponto. Né? Então, aí eles falam razões para não haver o bastante para todos. Né? Por que tem gente que morre de fome, sendo que a gente tem tantas terras que poderiam ser cultivadas, né? Tantos recursos naturais? Né? Então, o que é? O egoísmo dos homens em geral. Não é que falta recursos, é que a gente não lida bem com os recursos. Né? Pelo egoísmo, né? Ou até, às vezes, pela própria pessoa, né? Negligência e falta de esforço da própria pessoa. Então, tem várias, né, razões. Né? E os meios de sobrevivência. Então, quanto mais pessoas há no mundo, né, parece assim que tem tanta gente, mas será que a Terra não vai dar conta? Não, mas quanto mais pessoas, mais fontes de trabalho e meios de sobrevivência. Então, na medida que as pessoas, o número de pessoas aumenta, também aumenta a inteligência, então aumenta mais gente para trabalhar, tudo aumenta de acordo. Né? E também a ciência influencia bastante, né? Que apesar do contínuo aumento da população, essa insuficiência da produção está sendo atenuada, porque agora a gente tem máquinas, tem recursos, dá para prever o tempo, dá para saber quando colocar uma lona nas plantas, né? Tem várias melhorias científicas, e aqui também os esforços da filantropia, que foram descobertas muitas técnicas, né? Coisas da ciência para ajudar nessa parte. E é direito do homem usufruir dos bens da terra, né? Mas somente com a intenção de preservar a vida. Por quê? Porque os limites dos prazeres. Então, o que é o limite? Seria o limite do necessário, né? A gente é vítima dos nossos próprios exageros, né? Doenças, a decadência do corpo, a morte prematura. Às vezes, pelo exagero, a gente até acaba criando, né, coisas ruins para nós mesmos. Né? Por exemplo, no livro O Nosso Lar, do André Luiz, quando ele morre, ele vai lá para o umbral e depois ele vai para o hospital. Aí ele falou, mas tinha gente que estava me chamando de suicida, eu não me suicidei. Mas aí acho que alguém explica para ele o que é. É o suicídio, como é que a gente fala? Indireto, né? Porque ele não se matou, mas o que ele fazia? Ele tinha abusos, acho que ele bebia muito, e então ele não cuidava do corpo dele. E quando ele morreu por causa disso. Então era para ele ter vivido mais anos, mas ele viveu menos devido aos abusos, né, dos bens, né, ou da bebida. Até eles falam, quando ele está lá do outro lado no hospital, eles olham para o sistema digestivo dele, está todo assim, acinzentado, eles têm que fazer passos, têm que fazer muitas coisas para o perispírito dele se recuperar. Né? Que até no mundo espiritual a gente carrega, às vezes, as doenças. Né? Então precisa ser limpo aquilo ali. Então esse é os limites dos prazeres, né? E aqui
há outras coisas que eles comentam também nessa lei da conservação. Quando a gente vive às custas dos outros, explorando-os para o nosso próprio proveito, a gente está cometendo um grande erro, né? A gente não deve explorar as pessoas, né? E privações voluntárias. Então, quando a gente se priva de alguma coisa mais para o bem de outra, né? De uma situação ou de alguém, então seria o mérito está em resistir à tentação que conduz aos excessos, né? Até quando privações voluntárias, sei lá, eu adoro doce, mas eu sei que eu não posso ficar todo dia comendo um monte de doce, né? Então, esse seria um exemplo de privação voluntária. A gente sabe, a gente gosta, mas a gente tenta, né, não exagerar. Às vezes não dá, mas, né? Autoflagelação, né? Seria um sofrimento desnecessário, sem o propósito de ajudar alguém. Isso não é agradável a Deus. Sofrer por sofrer não tem nenhum mérito, né? E o verdadeiro sacrifício seria o quê? Né? Renegar-se a si mesmo e trabalhar para os outros conforme a caridade cristã. Né? Quanto mais fazeis o bem aos outros, mais mérito tereis. Aí a quinta lei é a lei de destruição. Né? Como assim lei de destruição? A primeira vez que eu vi essa lei, eu fiquei assim, estranho. Mas, o que é, na verdade? Destruição aqui, o que é? É uma transformação, uma renovação, principalmente da matéria física. Né? Que a matéria física, tudo tem um ciclo aqui na matéria. Até os planetas acabam, as galáxias, né? Os corpos. Né? Então, o que a gente chama de destruição, na verdade, que é transformação, com o objetivo de renovação e melhoramento dos seres vivos. Né? Que a finalidade que é manter o equilíbrio das espécies e transformar a matéria. O que morre é apenas o corpo físico. Né? Então, a gente está falando da destruição mais da parte física mesmo. O espírito, que é o princípio inteligente, é indestrutível e não morre. E a gente também tem, como a gente falou antes, a autopreservação, que previne a destruição prematura. Só porque a lei de destruição existe, não quer dizer que a gente vai sair destruindo tudo. Não, porque a gente tem que viver até no momento. A gente tem que tentar preservar a nossa vida até uma hora que a gente não vai conseguir. Essa é a hora que seria a nossa hora, né? Então, a gente deve tentar prolongar a nossa vida para cumprir a nossa missão aqui na Terra. Porque todos os espíritos que vieram para cá têm uma missão. E quando a gente não cuida de nós mesmos e a gente vai embora antes, a gente está, na verdade, deixando de cumprir parte da nossa missão aqui na Terra. E continuando falando aqui que a destruição, né, que ultrapassa os limites da necessidade, é uma violação da lei de Deus, né? A gente sempre vai prestar contas do abuso da liberdade que foi concedida a nós mesmos. E nessa parte de destruição, eles falam das calamidades naturais, né, que a gente vê hoje em dia, acho que bastante, né? Eu acho que agora é mais colocado nas mídias. Então, o que é isso? Então, eles fazem com que a humanidade progrida mais depressa, realiza em alguns anos o que exigiria séculos, né? E nada acontece por acaso. Então, isso é os espíritos nos falando isso, né? Nada acontece por acaso e não devemos julgar as vítimas da situação. O que pode ter acontecido ali? Pode ser uma expiação coletiva, pode ser uma prova ou uma missão. A gente não sabe o que cada, né, alma que estava ali naquela calamidade, que sofreu, né, que faleceu, a gente não sabe. Então, a gente não deve nunca julgar, porque pode ser vários cenários aí. E o que eles falam também? Que as calamidades naturais, ou seja, que a gente não pode impedir, né, a princípio, elas dão uma oportunidade para as pessoas exercitarem a sua inteligência, aprenderem a ter paciência, resignação e também desenvolver o sentimento de amor ao próximo, né? Porque cada pessoa afetada tem algo a aprender, né, com essas experiências. E o nosso dever como irmãos é ajudar sempre que possível. E à medida também que a ciência se desenvolve, a gente vai poder atenuar e neutralizar algumas calamidades. E hoje em dia a gente já vê isso com a previsão do tempo, com alertas, né? Se tem tornado, a gente recebe alerta, ó, vá, se proteja, vá para um abrigo, né? Então, a ciência ajuda também nisso, e quanto mais a gente desenvolver a ciência e o nosso lado moral, mais a gente vai poder evitar algumas calamidades, mas nem todas. Né? E quando a gente não consegue evitar, então a gente só tem que lembrar que para tudo existe um motivo nesse mundo. Né? E as guerras são calamidades criadas pelo homem. Então, essa a gente pode evitar.
que é a gente que está criando, né? Então, eu digo como sociedade, né? Não como individual, mas demonstra a natureza selvagem, a predominância da natureza selvagem sobre a natureza espiritual. Né? E um dia a guerra desaparecerá quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então, todos os povos serão irmãos. A gente está um pouquinho longe ainda, né? Mas vamos ter fé que esse dia vai chegar, né? E também fala sobre assassinato, crueldade, pena de morte. Tudo isso é contra as leis de Deus. Né? Também, assim como as guerras, eles são causados pelas nossas próprias imperfeições e não há nenhuma justificativa para esse tipo de ação, de acordo com os espíritos. Né? A crueldade também nunca é necessária, demonstra um senso moral não desenvolvido. Né? E seremos responsáveis pelas atrocidades que cometermos e toda a compaixão que mostrarmos será levada em conta. Né? Vai atenuar, no caso. Né? A lei, agora a sexta lei, a lei de sociedade. Então, somos seres sociais. Né? Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus deu-lhe o dom da palavra e todas as faculdades necessárias para ter o um relacionamento com outras pessoas. Né? E se a gente pensar também todas essas formas de expressão, a nossa fala, né? A expressão corporal, isso mostra que a gente foi feito para ter um relacionamento, né, com outras pessoas. Senão a gente não precisaria se comunicar, não precisaria interagir com ninguém. Mas é nessas relações sociais que o homem pode assegurar seu bem-estar e progredir, ajudando-se uns aos outros. E o isolamento absoluto é contrário à lei natural, a não ser que tenha um motivo. Por exemplo, um cientista vai lá e se isola porque ele está trabalhando em alguma coisa, sei lá, uma cura para alguma doença. Então, tem um sentido dele estar se isolando, né, temporariamente, mas o ideal seria depois voltar para a sociedade, porque é onde a gente consegue se desenvolver e crescer. É fácil estar isolado e não brigar com ninguém, e não ter que, né, interagir com ninguém. A gente não tem que fazer muita coisa, está isolado, mas a gente aprende, evolui no contato com outros seres humanos. A gente ajuda outras pessoas e elas ajudam a gente. Né? Então, essa interação social é necessária, os laços familiares são a base da vida em sociedade, né? Que essa relação começa onde? Na nossa própria família. Os nossos pais, filhos, né? Então, né, qual que é a razão de termos a família que temos? Né? Existe um motivo, ninguém foi colocado numa família por acaso. Às vezes a gente tem que pensar e ver qual que é o que a gente tem que trabalhar naquela família, né? Tem famílias que são mais desafiadoras, então, famílias são mais tranquilinhas. Então, cada um, né, tem a sua situação. Né? Mas, no fundo, Deus quer que os homens aprendam a se amar e se respeitar. E a família é uma ótima oportunidade para a gente praticar, né? Todos os dias. Né? E a lei do progresso é a sétima lei. O que fala, então, aqui? Que a vontade de progredir também é um impulso natural de todos os seres vivos, né? Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. Então, cada um está aqui vivendo, né, o seu grau de evolução, o seu momento. Às vezes um está trabalhando mais em uma coisa, outro está trabalhando mais em outra. Né? A gente veio viver experiências físicas, né? Então, o homem deve progredir sempre e não pode retornar à infância, faz parte. Né? E aí eles falam que tem o progresso intelectual e o progresso moral. Né? E quanto mais a gente trabalha o progresso intelectual, isso vai levando ao progresso moral. Mais a gente aprende, estuda, entende, mais a gente tem a responsabilidade, né, de melhorar essa parte moral, porque a gente entende, né, o sofrimento. Se a gente estuda, sei lá, psicologia, entende como as pessoas pensam, então tu já sabe, a gente sabe que a gente deve ter cuidado com as nossas palavras para não ferir as pessoas. Né? Então, quanto mais capacidade, inteligência, mais a gente será cobrado moralmente, porque a gente tem mais sabedoria no caso, né? Então, essa moral e inteligência são duas forças que se equilibram apenas com o tempo. E nesse momento, a gente tem muito desenvolvimento intelectual e tecnológico no mundo, mas está faltando desenvolvimento moral. A gente pode ver o quê? Pelas guerras, né? A gente tem tanta capacidade tecnológica, mas está ainda fazendo guerra, né? Então, ó, ruim pra gente. Então, vamos melhorar mais aí nessa parte, né? E aí, o que fala mais? Que os obstáculos
ao progresso moral são o nosso orgulho e o nosso egoísmo, né? E todos nós chegaremos à perfeição algum dia, pois Deus não deserda ninguém. E quanto mais materialistas forem os povos, né? Se as leis são egoístas, retardam o progresso da luz e da caridade, esses povos vão, aos poucos, morrendo, eles vão sendo extintos, né? Porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Então, o planeta, né? Quando a maioria da população da Terra tiver atingido um nível moral superior, o planeta vai ser um imã de atração de bons espíritos. Então, quanto mais a gente melhorar a nossa moral aqui, mais vai vir espíritos bons que vão ajudar a melhorar mais ainda. Então, cada um tem um pedacinho de parcela, né? Se a gente ainda não está conseguindo atrair espíritos bons o suficiente, é porque a gente precisa melhorar. Porque quanto mais a psicosfera for melhor aqui, mais vai poder vir gente, né, de mundos superiores para ajudar, né? Então, todo mundo aí tem um pedacinho aí de parcela aí nesse. Aí depois eles falam da civilização, que isso indica um progresso, na verdade, parcial, porque a nossa civilização ainda é cheia de falhas, né? A gente tem preconceito, níveis sociais, injustiças, né? E isso faz parte que o progresso das leis humanas, que cada sociedade tem as suas exigências e precisa de leis particulares, né? Porque as leis divinas são imutáveis, mas as leis humanas não são perfeitas, são bem falhas. Então a gente ainda está trabalhando para aperfeiçoar as leis, para ter mais entendimento das situações, né? Então, infelizmente, a justiça do sistema social é comprometida devido aos interesses e desejos pessoais. Mas, à medida que o progresso se instala, essas falhas serão gradualmente removidas dos códigos da justiça. Depois vem a lei de igualdade. O que diz? Né? Que todos somos iguais perante Deus, né? Não importa nada. Para Deus, cada ser vivo é importante, cada ser humano é igual, né? Deveria ter os mesmos direitos. A gente até tem uma frase, né? Que sol brilha para todos. Né? Não importa quanto que a pessoa tem de dinheiro no banco, a pessoa vai morrer, vai nascer e vai morrer da mesma maneira, né? Independente. Então, todos os homens são submetidos a essa lei da natureza, mas claro que há o quê? A gente tem igualdade de direitos, mas desigualdade de aptidões, porque Deus criou todos os espíritos iguais, mas a diferença está no grau de experiência, na vontade. A diversidade é absolutamente necessária, e cada indivíduo, do seu jeitinho, contribui para os planos de Deus no limite da sua capacidade. E Deus precisa da diversidade, que é na diversidade que a gente evolui, né? Na diferença, é sabendo respeitar a diferença que a gente se torna pessoas melhores. Se todo mundo é parecido com a gente, pensa igual, fala igual, não tem muito o que fazer, é fácil, né? É mais fácil. Né? E fala da desigualdade social, que o que é isso? É uma obra do homem, não é obra de Deus, a desigualdade social, né? E com o tempo restará apenas a desigualdade do mérito, né? Que se dá pela ação do livre-arbítrio. Essa desigualdade social deveria ir desaparecendo com o tempo. Né? E o importante é as pessoas que abusam da sua posição social para oprimir o fraco, né? Renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Isso é o que os espíritos nos dizem. Né? Então, vamos tomar cuidado aí, porque na próxima vida a gente quer que seja melhorzinha, né? Mais fácil, né? Aí fala também da desigualdade econômica, que a igualdade das riquezas, na verdade, é impossível que todo mundo tenha exatamente, né, economicamente seja tudo igual, porque a diversidade de talentos e de caráter. Então, isso é uma coisa que é normal que flutue, que não fica todo mundo igual, né? Isso faz parte. Mas numa sociedade justa de verdade, né, todos deveriam ter o mínimo necessário para viver uma vida digna, né, sem precisar se humilhar para pedir dinheiro ou pedir ajuda, né? E ninguém deveria morrer de fome por não ter dinheiro ou de frio por não ter abrigo. Como sociedade, a gente deveria ter estruturas que pudessem, né, não ter esse tipo de, né, de situação. Né? Nenhuma pessoa deveria morrer por não ter dinheiro, né, de fome. E aí depois eles falam também das provas de riqueza e de miséria, né? Por que as pessoas são ricas, outras são pobres, né? Então eles falam que para provar que é cada um de uma maneira diferente, são provas diferentes.
E vamos lembrar que, assim, a gente tem essa vida, a gente já teve muitas vidas e a gente vai ter mais vidas. Então, o que quer que esteja acontecendo agora com a gente, talvez na outra vida foi o oposto, né? Às vezes, assim, agora a gente tem menos condições, mas talvez já tivemos mais condições, e talvez no futuro também, né? Ou ao contrário. Então, mas ambas as provas são difíceis por diferentes motivos. Vamos ver aqui, a miséria provoca lamentação contra Deus, né? A riqueza pode levar ao excesso, né? O pobre é testado pela resignação, o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder, né? Então, a cada momento a gente está sendo testado e está exercitando coisas diferentes, né? E a gente, tanto o rico pode falhar na sua prova, quanto o pobre pode falhar na sua prova, né? Então, quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir. Né? E fala também que o homem e a mulher são iguais perante Deus, mas desempenham funções particulares de acordo com características intrínsecas. Inclusive, cada pessoa tem a sua habilidade, né? Então, todos somos iguais perante Deus, mas todos somos individuais e diversos nas nossas capacidades, né? E a emancipação da mulher segue o progresso da civilização, e a sua escravização marcha com a barbárie, né? Então, isso já deveria ter ficado para trás. E Deus deu a força física a uns para proteger o fraco e não para escravizar, né? Então, a gente sempre deve usar a nossa inteligência, a nossa força, a nossa capacidade para ajudar e nunca para oprimir, né? Pessoas ou animais, né? E homens e mulheres deveriam ter os mesmos direitos perante a lei humana, assim como tem perante a lei de Deus. E aqui a penúltima lei da liberdade. Não há uma liberdade absoluta, porque, como a gente vive em sociedade, cada um tem o seu direito, a gente tem que respeitar. Então, a gente não pode simplesmente fazer o que a gente quer, porque a gente tem que respeitar o direito do outro. Mas, né, a gente tem o livre-arbítrio. E a escravidão, obviamente, é contra a lei de Deus, porque isso é um abuso da força e também já deveria ter sido exterminado, né? Mas hoje em dia tem escravidão moderna, né? Que não é escravidão com algemas, mas é escravidão com poder econômico, e às vezes a pessoa fica sujeita a outra por causa disso, né? E pouco a pouco todos os abusos desaparecerão com o progresso. Né? Mas onde tem um lugar que a gente é livre de verdade? Onde? A liberdade de pensar. No nosso pensamento, a gente realmente é livre, porque ninguém, só Deus sabe o que é o nosso pensamento, né? E por enquanto não tem telepatia também, né? Então, quando a gente for, né, mais evoluído, vai ter telepatia, né? Mas, no momento, então é pelo pensamento que o homem desfruta uma liberdade sem limites, né? Mas Deus sabe o que a gente está pensando. E somente Deus, né, podendo conhecê-lo, o condena ou absolve segundo a sua justiça. E na liberdade de agir, a gente tem também livre-arbítrio, né? Porque sem o livre-arbítrio, o homem seria como uma máquina, né? E tem aquela frase assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, a gente tem o livre-arbítrio, mas a gente entende que nem tudo, né, me convém. E tanto no pensamento como na ação, há consequências. Até no pensamento há consequências. E por isso que a gente tem que cuidar sempre com o nosso pensamento. Então, Deus é tão generoso que ele dá a liberdade de plantar o que você quiser. Mas ele é tão justo, né, que você colhe exatamente o que você plantou. Então, tanto nas palavras, tanto no pensamento, tanto na ação, né, a gente vai colher o que a gente plantou. E sobre a fatalidade, o destino, né? Então, ninguém é predestinado a nada, né? Mas podemos fazer planos antes de reencarnar e escolher algumas provas. A única certeza que todos nós temos aqui é a morte do nosso corpo físico, né? Isso é o destino de todos, né? Mas um acontecimento é quase sempre a consequência de algo que fizemos aqui na Terra, né? E não um destino em si, né? Se eu queimo o meu dedo, põe num lugar quente, foi uma consequência do meu ato, não foi um plano de Deus, uma missão, né? Então tem coisas do nosso dia a dia que é a gente mesmo que fez, não é o destino, né? São consequências dos nossos próprios atos. Mas, né, então, somente as grandes dores e os acontecimentos significantes de tua vida, capazes de influenciar na tua evolução moral, são previstos por Deus. Seriam coisas maiores, né? Que seriam
né? Então, ninguém é predestinado nem a cometer um crime, que a gente pode vir com a tendência, talvez, tendência de vidas passadas, ou talvez a gente nasceu num local que talvez induza ao crime, ou talvez a gente mesmo escolheu como prova. Eu vou nascer lá para ser testado, para ver como que eu vou me lidar com aquela situação. Então, a gente pode ter feito um plano, mas o plano é sempre tentar não cometer o crime, é tentar não fazer a falta, né? Então, ninguém vem predestinado a vir cometer algo ruim, né? Um crime. E o crime sempre é o resultado da vontade do livre-arbítrio. Na maioria das vezes é uma prova a qual podemos passar ou falhar, né? Então, se a gente passar, quer dizer que a gente não cometeu crime, né? Se falhou. E aí, a última lei, que é a lei de justiça, amor e caridade, né? Essa é a lei mais importante, pois engloba todas as outras leis, né? O que é justiça? Consiste no respeito aos direitos de cada um. E esse senso de justiça é tão natural que a gente se revolta quando a gente pensa numa injustiça, né? A gente assiste às vezes TV, vê alguma notícia, dá até aquela, né, dor na barriga, assim, que ruim, né? Então, isso é uma coisa inata dos homens, né? Dos humanos. E o que é a justiça humana? Ela regula algumas relações sociais, mas, né, a gente tem um tribunal da nossa consciência, que é onde ocorre o julgamento das leis divinas. Então, no nosso interior, no nosso âmago, a gente tem a nossa consciência, e ela vai ser o nosso tribunal das nossas, né, das nossas ações, dos nossos pensamentos. Deus já deixou isso dentro da gente, que é como se fosse um guia. Se a gente ouvir mesmo a voz da consciência, a gente pode ser guiado a fazer coisas melhores, né? A não cair no erro, né? E aí também fala sobre, temos o direito de viver, que é o primeiro de todos os direitos, temos o direito de acumular bens, propriedade, mas a gente deve fazer em família, como abelha, por meio de um trabalho honesto e não de forma egoísta. A gente sempre tem que pensar não só na gente, sempre tem que pensar nas pessoas ao nosso redor, né? A gente tem o direito de defender os bens que foram acumulados, né? O produto de trabalho honesto, a propriedade legítima que o homem tem o direito de defender, né? E aquele que acumula pelo seu trabalho, com a intenção de auxiliar o seu semelhante, pratica a lei de amor, caridade, e seu trabalho é abençoado por Deus. Então, acumular bens, defender os seus bens, mas com boas intenções de ajudar as outras pessoas, não só a si, claro que pode ajudar a si, pode ter uma vida confortável, ninguém, né, tá falando nada sobre isso, mas sempre não pode ser só para mim, a gente não pode ser só egoísta, porque a gente tem recursos de Deus, e a gente tem que saber usar os recursos que Deus nos deu, ou que foi autorizado a receber e ser usado, né? E às vezes quando a gente não usa bem, é retirado da gente os recursos. Daí a lei do amor, amai-vos uns aos outros, que Jesus já veio trazer isso, né? Então, por amor, o que Jesus entendia? Benevolência, indulgência para as imperfeições, perdão das ofensas. E a verdadeira caridade não se restringe à esmola, não humilha, vai ao encontro do necessitado sem esperar que ele estenda a mão, né? E a pessoa caridosa, gentil, benevolente, presta atenção tanto na maneira como a caridade é feita, quanto na caridade em si. Aí, com isso, a gente termina essas 10 leis, né? E o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça. E para finalizar, né, para resumir, eu coloquei aqui algumas sugestões lá que estavam no livro, que como estar em harmonia com as leis divinas, né? Então, eu até botei uma ali, um pouquinho de cada lei. Então, a adoração seria o quê? Ore e se conecte a Deus, né? Seria uma maneira dessa lei da adoração. Seja útil sempre que puder. Seja tolerante com as imperfeições dos seus irmãos. Ao invés de desprezar a ignorância e o vício, instrua e inspire o necessitado. Seja afável, benevolente para com todos, especialmente os que lhes são inferiores, independente do cargo, religião, gênero ou nacionalidade. Olhe dentro de si mesmo e trabalhe nas suas imperfeições. Faça caridade e procure ajudar as pessoas que sofrem sem que ninguém saiba. Né? Então, com isso, quando estamos em harmonia com as leis divinas, não sofremos e somos felizes verdadeiramente. E era isso. Muito obrigada. Muito bom.
Tem parte para pergunta? Eu nem vi quanto tempo.